Ai, 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 que lavação de roupa suja espetacular na franquia Bolsonaro, hein? E logo na semana da Copa do Mundo. Gente, socorro, eu só queria ver minha partida em paz, torcer com um pingo de alienação saudável e fui obrigada a acompanhar a ex-primeira-dama indo com os 2 pés no peito do enteado na internet. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Michele Bolsonaro veio a público expor o senador Flávio Bolsonaro. Disse abertamente que foi humilhada, que foi desrespeitada de forma ríspida numa ligação telefônica por causa de uma disputa de palanque regional. E o Flávio tentou posar de malandro, respondeu com aquele desdém meio ensaiado, né? Postou um vídeo dizendo: nada me aborrece, é dia de jogo. Fez isso um pouco antes da partida entre Brasil e Escócia, que o Brasil ganhou. Mentira, né? Claro que ele estava aborrecido, e muito! Afinal, não tem absolutamente nada que tire mais o sono desse ecossistema político do que uma mulher que, de repente, resolve não obedecer ao roteiro estipulado pelos homens da casa. E aqui é onde a engrenagem da ironia começa a girar com força total. Essa mesma Michele, que agora bota fogo no parquinho digital da família, é a mesmíssima que sobe no palanque do PL Mulher para defender o conceito de submissão saudável da esposa ao marido. Não sei como é que isso é possível, né? É ela a mentora da tese de que o papel ideal da mulher é ser ajudadora do homem e que o ápice do zelo cristão e do bom comportamento do lar consiste em deixar a comida pronta antes de a patroa pegar um avião. Ela falou isso. Pois bem, essa mesma pregadora da servilidade doméstica foi ao Instagram desmoralizar o herdeiro político da dinastia e implodir o planejamento de campanha do próprio clã. Ela pode passar o resto da vida negando, pode fazer cara de paisagem e rejeitar qualquer rótulo, mas existe uma verdade incontornável que precisa ser dita em bom som. O fato de Michele hoje ter voz pública, gerir uma estrutura partidária milionária e ter o poder de peitar um senador da República na internet é um resultado direto do feminismo. É graças a tudo que as feministas cavaram e conquistaram a duras penas ao longo das últimas décadas que essa ajudadora de marido, como ela mesma gosta de se intitular, tem um palanque e uma assessoria para fazer o que ela faz. Sem esses direitos históricos de emancipação jurídica, social, política, a Michele estaria agora trancada no silêncio do lar, engolindo a bronca de homem, né? Lá quietinha, sei lá, limpando a geladeira. Michele não está reivindicando uma pauta coletiva de libertação, é verdade. Não se vê como beneficiária de nenhuma militância progressista. E a insubmissão dela é movida por ambição pessoal e sobrevivência política, não por um projeto de gênero, que é o feminismo. Mas é justamente aí que mora a graça dessa análise. A contradição aqui é estrutural, não depende da opinião ou do consentimento dela. A história não pede licença para ser irônica. Agora, vale a pena olhar com lupa para o terreno minado que que essa mulher decidiu pisar. Enquanto a Michele operava apenas como a esposa recatada que rezava no palco, chorava ali nos momentos certos e sorria para as fotos de campanha, ela estava blindada pelo manto da proteção patriarcal. Ela era intocável porque era útil como adorno. No instante que ela decide virar um sujeito político de verdade, com vontade própria e apetite real, pelo poder, ela entra automaticamente em um território em que as mulheres brasileiras conhecem bem, pelo menos as que estão na política. E esse campo é hostil de um jeito que a matemática desenha com uma precisão assustadora. Em 2018, o Monitoramento Nacional apontava que o Brasil registrava uma vítima de violência a cada 8 dias. Em 2024, esse abismo se aprofundou e o país passou a registrar um caso a cada 1 dia e meio. E quando a gente olha para as campanhas nas capitais, por exemplo, os ataques contra as mulheres ganham uma assinatura digital muito específica. Embora as mulheres representassem apenas 44% das candidaturas monitoradas, elas foram alvo de 51% dos comentários ofensivos e violentos nos debates transmitidos ao vivo na internet. Ou seja, metade do esgoto digital foi direcionada
para menos da metade dos candidatos. Agora, reparem num detalhe crucial que torna tudo mais perverso. Os ataques disparados pela milícia digital não miram o programa partidário, não discutem propostas econômicas, não contestam projetos de governo. Eles miram diretamente a identidade. O vocabulário usado para desqualificar uma mulher que ousa disputar espaço é sempre o mesmo, saído diretamente lá do século XIX. Descontrolada, louca, histérica, autoritária. E é aqui que o feitiço vira contra o feiticeiro. Esse foi exatamente o vocabulário que os bastidores do próprio bolsonarismo usaram contra Michele assim que esse racha veio a público. Nos bastidores, a máquina começou a fritar a ex-primeira-dama, classificando-a como autoritária e surtada. A mesmíssima máquina de moer reputações que ela ajudou a alimentar agora vira contra ela as armas que o movimento de mulheres passou gerações denunciando e botando num catálogo. O feminismo que Michele despreza nos seus cultos é, vejam só, a única gramática disponível no planeta Terra capaz de descrever o que os aliados de ontem estão fazendo com ela hoje. Sem essa gramática das ciências sociais, o que acontece com ela seria tratado apenas como o chilique de uma mulher exagerada. Agora que a gente já consegue nomear tudo, a gente pode falar qual é o nome correto disso: violência política de gênero. E no Brasil, vale lembrar, isso é um crime tipificado por lei. E antes que a militância tente carimbar essa análise como mimimi de esquerda, os números provam que a misoginia é suprapartidária. Candidatas de todo o espectro político, da extrema esquerda à extrema direita, são atingidas com a mesma intensidade e com os mesmos termos degradantes. A violência de gênero atravessa ideologias sem pedir, gente, nenhuma licença. Não importa que a Michele reze a cartilha do conservadorismo mais radical. Na hora em que ela decide sentar na mesa grande, onde o bolo do poder é dividido, o fato dela ser mulher chega antes do seu crachá ideológico. O preconceito estrutural não pede uma carteirinha de filiação partidária. Mas vamos lá, a pergunta que está todo mundo se fazendo: o que deu a Michele o aval para piorar a crise que a candidatura do Flávio já enfrentava? Vamos lá. Em maio, o capital político do Flávio, agora mesmo, derreteu após o vazamento de conversas em que ele pedia dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcar, do Banco Master. Todo mundo já sabe, para financiar um documentário sobre o pai. Claro que, em política, o cemitério está cheio de defuntos que ressuscitam e o calendário dá margem para o senador tentar limpar essa vidraça. Mas o pragmatismo exige uma rede de proteção e o plano B pode estar saindo da gaveta. No Datafolha, a Michele estreou com 22% no primeiro turno e cravou os mesmos 43% de Flávio num eventual segundo turno contra o Lula. A vantagem? Ela assegura o teto eleitoral do bolsonarismo sem carregar esse monte de merda que o Flávio tá carregando. E aqui entra uma jogada de mestre. A Michele não precisa ser a cabeça da chapa. Ela funciona como a vice ideal para qualquer tubarão da direita tradicional. Imaginem esse desenho. Uma composição encabeçada por um nome de peso do conservadorismo clássico, com trânsito no PIB, tendo a Michele na engrenagem. A Michele entra com o voto evangélico, o carisma popular que ela tem, enquanto a cabeça da chapa garante o verniz de gestor e esse peso institucional. Ela deixa de ser o alvo principal na linha de tiro e passa a ser o motor de tração. O Flávio Bolsonaro já tinha entendido essa necessidade muito antes dos seus próprios escândalos. Uma consulta interna encomendada pelo PL acendeu um sinal vermelho. Nada menos que 53% das mulheres brasileiras rejeitavam a condução de Jair Bolsonaro na pandemia. Portanto, quando essa cúpula, da candidatura do Flávio fala em ter uma mulher, vamos ser honestos, não é para despertar para representatividade feminina. É pura aritmética e conversão de voto por pragmatismo. A direita e o centrão brasileiro só passam a valorizar a presença feminina quando descobrem que ela é o único instrumento capaz de capturar o eleitorado que o machismo dos homens da própria legenda acabou espantando. A gente pode olhar o copo mais cheio. Mais mulheres disputando o topo do poder é melhor do que menos, mesmo
por uma motivação eleitoreira. O problema é não cair no conto de fadas partidário. Existe uma distância oceânica entre ter um norte político próprio e ser apenas uma embalagem bonita para suavizar o autoritarismo alheio. E é precisamente nessa fronteira invisível que a Michelle está querendo agora. O roteiro original previa que ela funcionasse estritamente como uma embalagem perfeita, evangélica, de origem popular, simpática, com uma rejeição muito menor que a do marido. O plano era perfeito no papel, vender o bolsonarismo num pacote, né, perfumadinho. O grande problema para esses roteiristas aí é que a embalagem ganhou vida própria e começou a falar fora do roteiro. Vale lembrar que nem sempre o cenário foi esse, gente. Vamos lá? No governo, quando Jair era presidente, a Michelle manteve uma postura super contida, quase decorativa. A rotação mudou quando ela assumiu o PL Mulher e passou a arrastar multidões pelo país. Esse crescimento vertical acendeu os brios do Bolsonaro. Quando Valdemar Costa Neto começou a desenhar caravanas e palanques próprios para ela, o ex-presidente deu ali uns pulos de contrariedade nos bastidores. Foi uma reação clássica de ciúme político, o incômodo típico do líder que se sente eclipsado dentro da própria casa. O capitão lá, com seu machismo, né, que a gente conhece, que só permite enxergar a relevância política no próprio umbigo ou na prole masculina, foi incapaz de avaliar que sua melhor alternativa podia estar ali logo ao lado. No fim, o Bolsonaro teve que engolir a ascensão daquela que, né, a sua biologia de botequim sempre chamou de fraquejada. Ele falou para a filha, mas serve, né, para todas as mulheres. Fica aqui uma pergunta incômoda. Ainda que Jair tenha dado o aval para o pronunciamento da Michelle contra o Flávio para punir o filho pelo desgaste recente, quem de fato operou essa costura política e convenceu o Bolsonaro a seguir nessa direção e rifar o próprio herdeiro? Pois é, gente. Com o marido cumprindo prisão domiciliar, isolado, né, desse furacão, a Michelle passou a jogar o próprio jogo com uma articulação que a gente pode dizer que é impressionante. Insubmissa por conveniência, movida pelo faro do poder, ela sabe que conta com o escudo de um eleitorado cativo de milhões de fiéis. Ela escolheu o minuto exato do cronômetro para expor as fraturas e as vísceras da família em praça pública. Ao deixar documentado que não vai aceitar ser escanteada, humilhada pelos herdeiros do clã Bolsonaro, a ex-primeira-dama arranca a máscara e prova que aquele discurso de servilidade cristã nunca passou de um figurino para a militância ver. Na hora que a partilha do poder tá ali na mesa, ela, que se chama de ajudadora de marido, tá mostrando que ela tá querendo a fatia dela. E a maior ironia de toda essa, né, ópera política talvez seja justamente essa. Para conseguir se manter de pé na arena e derrotar os leões do próprio partido, a Michelle vai precisar usar ferramentas, exatamente as ferramentas de defesa, as leis de proteção, a gramática de autonomia que ela passou a vida inteira a dizer que não serviam para nada. Só para deixar registrado aqui, quero deixar registrado aqui, no começo de 2023, quando a Michelle assumiu a presidência do PL Mulher, que teve aquele grande evento, o poder, ela foi mordida pelo poder. Tem muita gente que fala que ela não tem vontade de ser candidata, que não é isso. Eu posso cravar que na verdade é exatamente isso que ela está mirando. Mas só o tempo pode dizer, né? E aí, gostou do vídeo de hoje? Esse nosso papo aqui é bom para tirar do piloto automático, né, em poucos minutos. Agora, para quem quer ir além, fica com essa dica. No streaming do Meio você encontra documentários e séries como Ponto de Partida, a série, Conversas com o Meio e Democracia, uma história sem fim. É exclusivo para quem é Meio Premium. Então, gente, assina aí, foge do tédio com a gente, sabendo mais, muito mais do que eu coloquei aqui nesse pouco tempo. Até semana que vem.
Se você gostou desse vídeo que acabou de ver, imagina ter acesso a todo o acervo do Meio. Assinantes premium usufruem do nosso streaming exclusivo e recebem 2 newsletters por semana, toda quarta o Meio Político, com análises de bastidor de Brasília, pelos colunistas que entendem de verdade o que está acontecendo e o que mexe ponteira até as eleições. E todo sábado, a edição de sábado, com entrevistas e matérias sobre os grandes desafios do nosso tempo, das mudanças climáticas, a transformação da democracia, além de cultura, ciência e comportamento. Se você quer estar bem informado sem perder um tempão do seu dia, conta com a gente. Olha, só R$15 por mês e o cancelamento facinho a qualquer momento. Experimenta!